2 Coríntios capítulo 4. Antes de eu ler a palavra de Coríntios, eu quero explicar para vocês um pouco sobre a carta de Coríntios, tá? Posso crochetar? Pode, bem, pode, fique à vontade, não tem problema, a palavra tem que ser ouvida. Se você não tampar o ouvido com a lã, não tem problema nenhum, pode fazer o seu crochê. Paulo, quando ele escreve a carta de Corinto, ela é uma carta que ninguém tem dúvida que foi Paulo que escreveu, ok? Paulo ele tem quatro cartas na Bíblia que é certeza que foi Paulo que fez, Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, óbvio. Mas são 4 cartas que ninguém discute. Até os críticos da Bíblia, quando eles vão criticar a autoria de alguns livros da Bíblia, eles criticam se foi Paulo ou não, mas existem 4 livros que é certeza que foi Paulo que escreveu. Oi pai amado, um beijo pra você meu pai. Vai ficar, todos os vídeos eu posto no YouTube, sempre, podem ficar tranquilos. Aí, o que acontece? Eu não vou responder perguntas fora do tema, ok? Não adianta nem perguntar, que mesmo que eu veja, eu não vou responder, porque senão eu perco meu foco, desculpa. É uma burrice minha, uma limitação minha, vocês têm que entender. Tenha misericórdia do Dani, tá? Por favor, não é grosseria, é um pedido de ajuda. Existem 4 cartas na Bíblia que é certeza que foi Paulo que escreveu. A carta de Romanos, Atos foi Lucas, tá? Corrige. A carta de Romanos, com certeza foi Paulo. A carta de Gálatas, com certeza foi Paulo. E a carta de 1 e 2 Coríntios também foi Paulo. Então essas 4 cartas é certeza. Carta de Filipenses, carta de Efésio, carta de Colossenses. Cremos que é Paulo, tudo indica que é Paulo, mas não tem uma evidência assim arqueológica forte para garantir. Apesar de crermos, 99% de chance de ser, tá? Mas aquele 1%, não fale, não cante a musiquinha do Wesley. Só que o interessante da carta de Corinto é o quê? A carta de Corinto, a gente tem a chamada primeira carta e a segunda carta ao Coríntios. São as que a gente tem na Bíblia chamada de primeira e segunda. Mas, para a igreja de Corinto, elas foram a segunda e a quarta. Deixa eu explicar. Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, aí essa carta se perde, ela é perdida. Ele cita ela no capítulo 5 de 1 Coríntios. Essa primeira carta se perdeu, não se achou, não entrou no cânon, sumiu, ninguém achou arqueologicamente falando. Então aí Paulo manda uma outra carta. Essa segunda carta que ele envia é a nossa 1 Coríntios, entendeu? Então a 1 Coríntios é a segunda carta que ele envia. Aí Paulo ele escreve a terceira carta aos Coríntios. Só que a gente também não tem essa terceira carta. E aí ele faz uma visita na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela é uma igreja problemática. Se você entrar para ler 1 Coríntios, você vai ver que lá tem imoralidade. Lá tem filho pegando a madrasta, lá tem adoração a ídolos, lá tem gente consumindo adoração de outros ídolos, tem gente que é politeísta, crê em vários deuses. Você vai ver um negócio que tem hoje que é desesperador, que é o culto à adoração a homem. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, isso tudo é uma introdução para a carta de Coríntios. Corinto é uma cidade, tá? Uma cidade grega, onde Paulo foi, pregou o evangelho, fundou uma igreja e depois ele deixou a igreja sendo cuidada, e principalmente por Apolo. Pedro também chegou a cuidar do povo, tanto que você vai ver que uma das brigas lá é o quê? Era a divisão entre 4 grupos. O grupo que era de Paulo, o grupo que se dizia de Pedro, o grupo que se dizia de Apolo e o grupo que não era de ninguém. Eu não sei qual que é o pior. É o que idolatra ou o que se acha autossuficiente. Eu não sei quem é pior. Para mim os dois são ruins do mesmo jeito. Tem um que idolatra o líder e tem outro que não deseja ter líder nenhum. Então você... não estou entendendo nada. Nossa, Bruno, eu estou tentando explicar tão devagar. Vou tentar ir melhor. Então, vamos em detalhes, tá? Vamos em detalhes que eu quero que todo mundo entenda. Paulo, ele era um apóstolo missionário. Ele viajava pelo mundo pregando o evangelho. E é onde as pessoas ouviam o evangelho, ele ficava um tempo, ensinava o evangelho e fundava uma igreja. Então ele foi para Colossos, fez uma igreja em Colossos. Foi para Éfeso, fez a igreja de Efésios. Não ele, é Jesus nele, mas né, vocês entenderam. Aí você vai para Corinto, ele faz a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto era uma igreja das mais problemáticas. Por quê? Porque era uma igreja muito rica.
Era um povo de posse, era um povo assim que... Porque não que Deus prefere os pobres, claro que não, mas a tendência é que a pessoa muito rica seja muito soberba. A pessoa muito rica, ela é difícil de você tratar com essa pessoa, né? Então Paulo teve muitos problemas com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, os caras queriam fazer o quê? Eles queriam ir na igreja, adorar a Deus, depois ele queria sair e queria ir no culto de adoração a Atena, por exemplo, ou no culto de Baco, deus do vinho, que fazia os bacanais, né? Onde ficava bebendo vinho e sexo e dizia-se que estava adorando aos deuses. Então o cara queria fazer esse sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando a pessoa ela quer servir a Deus e aos demônios. Então é o cara que vai na igreja, adora a Deus, mas depois vai na cartomante. É o cara que vai lá, ora, mas depois vai lá tomar um passe. É o cara que pega, clama a presença do Espírito Santo, mas depois passa sal grosso na casa dele. Então você vê que o cara ele não sabe de quem ele é. Ele é meio perdido, ele é um pouco de tudo. Quem é um pouco de tudo, não é tudo de nada. Você tem que ou focar só ao Senhor Jesus, ou não foca ao Senhor Jesus, porque Jesus não divide a glória dele. A Érica está dizendo que é como os católicos. Érica, não é só católico não. Hoje a crentaiada tá tudo doida. Hoje você vê crente fazendo, nossa, cada coisa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, os 4 primeiros capítulos é para destruir a divisão que estava tendo dentro da igreja. Os 4 primeiros capítulos eles falam muito sobre o antropocentrismo. O antropocentrismo é o seguinte: Jesus não é o foco é o artista. Então eu vou dar um exemplo. Vocês estão assistindo a live agora. Tem 270 pessoas aqui e tem 70 aqui no Instagram. Tem 300 pessoas mais ou menos assistindo. Maravilha. Aí você vai ver uma ao vivo de uma pessoa famosa. Por exemplo, Gabriela Rocha fez um ao vivo ontem. 400 mil pessoas ao vivo. 400 mil pessoas. O que eu fico pensando é o seguinte: se tivesse no Brasil 400 mil crentes de verdade, essa nação não estava do jeito que está. Não estava. Então esses 400 mil, você vê que a maioria não vai atrás da menina. E eu não estou falando que isso é culpa dela, tá? Eu não estou falando que é culpa dela. Não. Mas eu estou falando da culpa de quem vai. 400 mil pessoas indo, a grande maioria, e eu posso te dizer por experiência própria, está indo atrás do homem. No caso dela é uma mulher, mas do ser humano. Está indo atrás do ser humano. Então você vê que esse problema não é de agora. Essa idolatria humana não é de agora. Essa idolatria ela já vem desde... Tem gente que idolatra Jesus. E é diferente. Você servir a Jesus é uma coisa. Idolatrar uma ideia que você tem de Jesus é outra. Porque tem muitas pessoas que idolatram um Jesus falso. Um Jesus que elas criaram na mente. O Jesus hippie. O Jesus paz e amor. É o Jesus que ele aceita tudo, venha como está, fique como está e não precisa mudar nada porque Jesus é amor. Esse Jesus não é verdadeiro. Então eles idolatram um Jesus, mas não servem a Jesus. Essa idolatria, ela era um grande problema na igreja de Corinto, porque alguns se diziam de Paulo. Eu sou de Paulo porque o Paulo é o fundador dessa igreja. Outros diziam, não, eu sou de Pedro, porque Pedro era um dos colunas da igreja junto com Tiago e João. Os outros falavam, não, eu sou de Apolo. Por quê? Porque Apolo era um grego convertido. Apolo, ele era um cara, provavelmente de Corinto, a Bíblia não diz, se diz, eu não me lembro de onde que ele era, mas a Bíblia diz que ele era eloquente, ele era um cara que falava muito bem, gesticulava muito bem. Você vai ver na Bíblia falando muitas vezes sobre os sofistas, tá? Quem que eram os sofistas? Sofistas, eles eram filósofos que eles chegavam e eles sabiam falar muito bem, se expressar, sabe? Hoje, vocês acham que hoje que tem esse negócio de PNL, essa programação neurolinguística, isso é antigo, gente. Sabe o que é PNL? Eu não sei fazer. Eu sou péssimo, mas tem gente que sabe. É aumentar a voz na hora certa e chorar quando a presença é sentida. Sabe? Você entendeu essa imposição, essa entonação? Isso aí, o sofista era excelente em fazer isso. Ele chegava e convencia e todo mundo chorava, ou se ele queria que você risse, você ia rir. Apolo era um excelente pregador. Então tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Apolo, tinha um grupo de Pedro e tinha um grupo que não era de ninguém. Eu acho que esse grupo que não é de ninguém é mais perigoso, porque eles são intratáveis. O espírito manso de quem é cheio do Senhor,
ele é um espírito tratável. A pessoa ouve e ela não defende a posição dela. Uma moça postou esses dias: ô Ricardão, beijo meu querido, beijo você, beijo na Raquel. Uma moça postou esses dias: ó, eu não creio nisso, Dani. Aí eu falei: minha filha, mas a resposta da Bíblia é essa. E ela é calvinista. E ela estava mais preocupada em defender a doutrina calvinista do que a Bíblia. Ah, mas eu creio que o calvinismo é baseado na Bíblia. Ok, o arminiano também. Eles não deixam de ser fundamentados na Bíblia. O problema é alguns errinhos ali no entendimento de uma coisa ou outra. Então a pessoa ela fica mais preocupada em defender Calvino do que Cristo. Saiba de uma coisa, Jesus diz que você nunca vai além do seu mestre. Se você colocar um homem como mestre da sua vida, ou uma mulher, né, que seja, porque, por exemplo, o adventista é muito baseado em Ellen White, você vai ver que se você basear a sua fé em uma pessoa, você não passa dela. Jesus deixa claro isso, você nunca vai além do seu mestre. Então, se você colocar Jesus como seu mestre, aí não tem limites para onde você vai crescer. Não tem limites. PNL é programação neurolinguística. É você aprender a pensar, falar, impor voz, mas não é o assunto de agora. Então, Paulo ele fica os 4 primeiros capítulos da carta de Coríntios, da carta aos primeiros Coríntios, ele fica defendendo a teologia e aplicando princípios bíblicos para mostrar o porquê que é ridículo a pessoa defender seres humanos e não a Cristo. Você ser uma pessoa dependente do seu líder, você ser uma pessoa idólatra. Lógico que temos que amar e honrar os nossos pastores, óbvio, isso aí sim. Mas o problema são pessoas que... Vou dar um exemplo. Tem uma parente dele, né, que a gente estava conversando esses dias, e ela estava brigando porque ela não queria perdoar alguém que fez mal para ela. E a gente falando: minha amiga, mas Deus diz que você tem que perdoar. Se você não consegue, busca o Senhor, porque humanamente falando é impossível perdoar alguém que te fez bem. Claro, o ser humano quer vingança. Mas em Jesus é possível ele te perdoar. E ela dizia assim: não... Os meus pastores me disseram que eu não preciso. Então você fala: minha filha, seus pastores não estão acima das escrituras. O padre não está acima das escrituras. Não estão, gente, não idolatrem. E Paulo, então, ele fica 4 versículos, 4 capítulos da carta só para provar teologicamente, com princípios bíblicos, que a idolatria ao ser humano é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está negando o que Jesus diz. E é interessante porque é necessário você explicar, porque se a pessoa faz sem saber o que está fazendo, ela não é um crente convertido. Olha que interessante. É muito importante a pessoa conhecer o princípio bíblico. E também é necessário ele conhecer o poder. Porque se a pessoa ela só conhece o poder e ela não conhece a palavra, ela se torna uma pessoa emocionalmente histérica. É uma pessoa que gira, que grita, que cai, que fala, mas ela não tem entendimento do que ela está fazendo. Ela só se preocupa com os resultados. Aí aquilo se torna um negócio, o que a gente chama de pragmatismo. O que é pragmatismo? O que importa é se está dando certo. Mas nem sempre o que está dando certo é de Deus. O que você considera que está dando certo? A minha igreja está lotada. Meu Deus do céu, eu vejo igrejas horrorosas, que não são igrejas, que são verdadeiros comércios, lotados. Em tudo que é lugar tem as igrejas. Então você vê assim, a pessoa considera que... porque tá, meu Deus, que maravilhosa. A pessoa considera que porque tá dando certo, é porque Deus está no negócio. Não. Harry, a paz, meu velho. Se você focar resultados, você muitas vezes vai passar por cima da palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso falar porque é o final do filme, né? Eu ia falar, mas não vou dar esse exemplo, porque senão eu vou contar do filme do Cela 7. O resultado foi muito ruim, mas enfim. E do outro lado nós temos a pessoa que ela é teórica, ela conhece a palavra, mas ela não tem poder, ela não tem a unção. Conhece a Bíblia de cor, mas cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a transformação? Cadê o mover? Cadê o sobrenatural? Não tem? Então fica aquele negócio, uns buscando o resultado, os outros buscando só a teoria. E nenhum dos dois vive exatamente a plenitude que Jesus quer. Então os 4 primeiros capítulos de Coríntios é Paulo doutrinando o povo para que eles
Entendam biblicamente as coisas. Eu não gosto de um ensino ditatorial. Por exemplo, eu vou falar, mas eu não tenho nada contra, porque eu amo a Assembleia, por exemplo. Quando eu vou pregar para jovens, principalmente na Assembleia, lógico que eu estou generalizando, não são todas, óbvio. Mas muitas coisas que eles falam é o seguinte: quando eu vou falar sobre sexualidade com os jovens, eu vou explicar pra eles. Aí você pega 1 Tessalonicenses, você mostra que eles são vaso de honra. Aí você pega 1 Coríntios 6, você fala sobre fornicação. Aí você fala, por exemplo, 1 Coríntios 6, verso 19 em diante, quando fala daquele que se une com a meretriz, se torna um. Enfim, você começa a mostrar o perigo da relação sexual ilícita e o porquê que isso é desagradável diante de Deus. Quando você termina de ensinar, eles ficam com o olho desse tamanho. Aí eles falam: meu Deus, ninguém nunca explicou assim pra gente. Eles sempre falam pra gente que não pode. Eles falam: não pode fazer isso, senão vai pro inferno. Então a pessoa fica com a informação sem a base. Aí ele fica assim: meu Deus, isso não é só da Assembleia, claro. Óbvio que eu não tô, mas isso acontece muito em Assembleia. Eu estou falando por experiência própria, mas isso tem em todas as igrejas. E eu amo a Assembleia. Gente, seja maduro, tá? Aprenda a ouvir também críticas sem achar que é perseguição, pelo amor de Deus. Ainda, sem falar porque a Assembleia é o meu reduto de hino da harpa. É o único lugar que eu consigo cantar os hinos da harpa, porque ninguém canta hino da harpa, que raiva. Então você vê o jovenzinho, ele ouve: não faz porque vai pro inferno. Aí ele fica: mas por quê? Eu não sei nem o porquê, então você tem que explicar. Se Paulo quisesse falar assim: ó, sou apóstolo e tô mandando, não é pra seguir ninguém, eles iam falar: ok, mas por quê? Você não explica o evangelho dando ordens. Você explica o evangelho desde o comecinho ali, ó, falando, explicando o evangelho, o porquê, palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vai trabalhando nas pessoas e vai transformando. Então, o que acontece? Paulo pega essa igreja problemática, escreve a primeira carta. Essa primeira carta causa um rebuliço na igreja. Aí ele escreve outra carta, que é que a gente não tem, né? Desculpa. A primeira carta a gente perdeu, a segunda é essa de 1 Coríntios. Aí Paulo tem que ir naquela igreja, ele vai pessoalmente. E aí quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta escrita, porque a primeira e a terceira perdeu, eu já falei isso no começo. A quarta carta aos Coríntios é uma carta de consolo. É uma carta onde ele consola. Então ele vem, exorta, desce a chibata, desce o cajado, o povo chora, se arrepende, aí ele vem com um consolo. Tanto que é um dos textos mais famosos da carta de 2 Coríntios, quando ele fala no capítulo 7 assim: me alegro que a tristeza que caiu sobre vocês é uma tristeza da parte de Deus. Porque a tristeza do homem causa morte, mas a tristeza da parte de Deus causa arrependimento. Então é interessante, porque se Jesus te corrige e você está triste pela correção, é sinal que ele te ama, é sinal que ele está te tratando. Agora, se você está triste porque você está colhendo algo que você fez, cuidado, porque essa tristeza pode ser humana, e a tristeza humana traz morte, a tristeza humana não traz mudança. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando toda essa introdução? Para chegar no capítulo 4. O capítulo 4, para mim, do livro de Coríntios, o livro de Coríntios, para mim, se fosse o capítulo 4 e 5, já estava ótimo. Porque o 4 e 5 são, meu Deus do céu. Ó, são 5 livros, são 5 capítulos da Bíblia que você tem que ler constantemente. Se você entender esses 5 capítulos, você entende a Bíblia inteira. Preste atenção para você guardar. Primeiro livro que você tem que decorar, Salmo 34. Salmo 34 é o evangelho completinho ali. Segundo livro, João capítulo 3. Terceiro livro, Romanos capítulo 8. 2 Coríntios 4 e 2 Coríntios 5. Não consigo parar de olhar a Eli no fundo. Olha para mim, então, força aí o seu domínio próprio. Pode passar aí, né? Porque tá o reflexo na porta. Mas pode ficar aí, velho. Você tá linda. Então, fica nesses 5. Óbvio que todos são maravilhosos. Eu estou falando para vocês os meus top 5 textos da Bíblia. Esses 5, se você ler e entender, você entende a Bíblia toda. Eles são muito completos em si. De novo, Salmo 34, João 3, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 5 e Romanos 8. Não, tranquilo. Entendeu esses aí? Já era. Então, no capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo traz esse consolo para a igreja. Esse consolo.
Gente, depois alguém por favor que anotou, escreve pra mim, por gentileza. Por favor. 2 Coríntios 4, então, ele diz assim: por isso... vamos orar, gente. Vamos orar, porque agora que vai começar a palavra. Isso aqui foi só a introdução. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela liberdade que a gente tem de falar do seu amor, do seu nome, da sua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Que o Senhor possa nos revelar cada dia mais sua verdade. Que nós possamos viver, entender, sermos transformados. Em nome de Jesus, meu Deus. Precisamos do seu socorro. Meu Deus do céu. Alguma amada aí perguntou... como é que eu sei que existem outras cartas? Porque no capítulo 5 de 1 Coríntios ele fala que já escreveu uma carta. Então a gente sabe que já tinha tido uma antes. E em 2 Coríntios, eu vou confirmar, mas acho que é no 7. Ele fala que escreveu outra de exortação também. Então a gente sabe que foram 4 cartas, mas a gente só tem 2, tá? Gente, não precisa mais falar os salmos não. Já tem uns 25 comentários aí com os textos. Leiam, que eles são muito bons. O que eu achei interessante, eu estava refletindo hoje, por que eu quero falar para vocês desse texto, por que eu fiquei com vontade de falar disso. Eu estava tomando banho e eu estava assim: Senhor, eu preciso muito de uma palavra para falar para eles, preciso muito conversar com eles de Jesus, mas eu não sei do que falar com eles, não sei, tô perdido. E aí quando eu comecei a tomar banho agora, antes de vir falar com vocês, eu comecei a cantar louvores. E eu tava meio triste. E o cantar louvores me deixou feliz. E aí foi como Deus falando assim comigo: Dani, vocês, seres humanos, vocês são a obra-prima da minha criação. Vocês são da natureza, vocês são os seres mais complexos da criação. Porque tanto os animais quanto as plantas, se eles tiverem água, comida, lugar para morar, entenda, né? Planta, lugar para morar ou lugar para estar fixado, enfim. Eles estão bem, eles sobrevivem, eles vivem. Mas o ser humano não, o ser humano ele é mais complexo que isso. Por isso que nós temos, por exemplo, pessoas depressivas muito ricas. Pessoas muito ricas têm de tudo e são depressivas. Por quê? Porque existe uma complexidade no ser humano muito maior do que só a questão terrena. Mas é uma diva mesmo. Então, o que acontece? Gente, não é hora de falar de Bolsonaro, mas, meu Deus, você mania de falar do que não tem a ver no meio do assunto. Aí eu sou grosseiro. No final a gente ora, no final fala, por favor. Ai, Jesus, eu vou até tomar um gole d'água. Aí, nós somos muito mais complexos do que os animais. Muito mais complexos, porque existe uma fome espiritual na gente. Existe uma fome espiritual, uma necessidade espiritual. Existe um buraco. Deus nos criou para sermos um com Ele. E quando a gente não é um com Ele, a gente fica com esse vão incompleto. Então, por isso que eu quis falar dessa carta de 2 Coríntios 4 com vocês. Eu quis falar dessa carta para que vocês, principalmente desse capítulo, porque nesses dias maus, nesses dias ruins, nesses dias pesados, nesses dias difíceis, a hora agora é focar mais do que nunca no Senhor Jesus. Não sermos ignorantes acerca dos assuntos, óbvio. Óbvio que é necessário conhecer a política, conhecer o jornal, assim, normal. Por fontes boas, tá? Porque tem umas fontes aí que, misericórdia. Mas não se esqueçam, a sua alegria plena não é nas boas notícias do mundo. A sua alegria plena é na presença do Espírito Santo real na sua vida. Meu Deus do céu. Se você entendesse isso. Você não está triste por causa da situação do mundo. Você não está triste porque o Brasil está em crise. Não, porque Jesus dormia na hora da tempestade. Na hora da tempestade Jesus dormia. Então Jesus ele me ensina que é possível ter alegria e paz na presença dele mesmo no meio da tempestade. Então essa é a minha intenção aqui. Eu não vou ficar fazendo vídeo de política, eu não vou ficar fazendo vídeo de notícia. Por quê? Porque já tem pessoas que fazem isso. Já existem os canais que fazem isso. O meu interesse é trazer para vocês a presença, é trazer para vocês o ensino e a presença. E o ensino e a presença vão trazer para vocês a paz que as notícias não trarão, nunca.
ainda que tivesse tudo bem. Ainda que tivesse tudo bem, não estaria tudo bem. Por quê? Porque nós somos muito mais complexos do que o ambiente. Nós fomos criados para ter a eternidade em nós. A Bíblia diz isso em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E não adianta tentar colocar coisas nessa eternidade, porque é um buraco do tamanho da eternidade. Qualquer coisa terrena é passageira, e as coisas passageiras não são eternas. Então não adianta tampar a eternidade com coisas passageiras, não encaixa. Não encaixa, são buracos diferentes, são formatos diferentes. O sexo é bom, dinheiro é bom, comida é bom, amigo é bom, música é bom, praia, neve, bichinhos de estimação, gatinhos. Gente, isso é delícia, mas isso não é eterno. Isso não é a eternidade. A eternidade tem um nome, a eternidade é uma pessoa. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor, como diz o Salmo 90. A eternidade é Jesus. Por isso que quando nós estamos com o coração plenos, aí temos a alegria, aí vem. Não é a sua conta cheia, não é a sua saúde plena. Porque se fosse, as pessoas milionárias não eram depressivas, elas não se matariam. Os índices de suicídio são enormes em pessoas que têm tudo. Do ponto de vista terreno, porque ao mesmo tempo que tem tudo, elas não têm a eternidade. Não tampam a eternidade. Essa é a palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Nós estamos vivendo um tempo de juízo. O tempo de juízo, no tempo de juízo, não adianta orar para o tempo acabar logo. Gente, Deus não vai parar o propósito dele porque nós estamos orando para ele parar o propósito dele. Aprenda a orar. Se Deus tem um plano e esse plano envolve um processo, não adianta eu orar para Deus interromper esse processo. Ele não vai. O plano que Deus tem para a nossa vida, ele tem uma duração certa e vai acontecer do jeito que ele quer. Você vai pegar Apocalipse capítulo 12, Deus vai fazer uma profecia acerca de uma mulher, que alguns creem ser a Maria. Não é Maria. Aquela mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel. Ele fala que em determinado momento aquela nação seria guardada por 1260 dias no deserto. Eu acho muito interessante. João escreve isso no ano 90 mais ou menos. O Apocalipse é escrito, tá? No ano 90 depois de Cristo mais ou menos. E ele escreve no ano 90 algo que vai acontecer daqui a pouco, ou seja, com 2000 anos de antecedência. Então ele faz uma profecia com 2000 anos de antecedência, já dizendo do tempo que duraria aquela aprovação daquela mulher. 1260 dias, que dividido por 360, que é o ano das profecias, dá 3 anos e meio. Então a gente vê o quê? Não adianta aquela mulher, que no caso é a nação de Israel, orar para Deus abreviar aquele período de juízo. Ele não vai abreviar, já está definido que serão 1260 dias. Então a nossa oração, no momento de juízo, ela tem que ser para suportar de pé. Essa é a oração. Não adianta eu falar, Senhor, cura do corona, livra o corona. Gente, ele vai livrar, ele vai tratar na hora que ele quiser. Ah, mas não é válido orar? É válido orar para trazer paz para o seu coração, mas não porque vai mudar a mão dele. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. A oração não muda a mão dele, a oração nos conforma à vontade dele. Então Deus tem a vontade dele, eu tenho a minha. Aí quando eu oro, Deus coloca a minha igual a dele. Aí não é que Deus, eu não vou orar e colocar Deus na minha caixinha. Ele vai orar e vai colocar eu na caixinha dele. A oração é essa, a oração é uma forma de eu entrar no tubo que me molda a vontade dele. Então existe um tempo de provação, existe, de juízo. Estamos num tempo de juízo. E é muito interessante que eu estava lendo o Apocalipse, e Apocalipse ele fala sobre o derramar das taças, né? Das taças da ira. E é muito interessante que um dos derramares dessa taça, a Bíblia diz que Deus derrama como se fosse o fogo do céu, e ele vai queimar, olha que interessante, diz que vai queimar 1/3 da terra. Só que o interessante é que, fala assim, que mesmo assim, os homens blasfemavam contra Deus. Então é interessante que você vê o quê? Deus traz o juízo e nem assim se arrependem. Deus está trazendo esse juízo. Ah, mas foi ele que criou o corona? Foi a China que criou no laboratório? Foi acidente ou foi evolução do morcego? Não interessa. O que interessa é que nada acontece sem a permissão. Deus permitiu e está usando esse período como juízo. E nem assim os homens se arrependem. É uma loucura. Nem assim os homens se arrependem.
Então, por que tudo isso? Gente, eu não tenho pressa hoje, tá? Amanhã é feriado. Eu acabei de comer um omelete maravilhoso que a Linéia fez com berinjela, aveia e queijo e tomate, delicioso, uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Tomei um copinho de coca, então eu tô zerado, aqui vai. Então, esse momento de prova não é um momento de prova e juízo, não é um momento de desespero. É o horário do clamor para suportar de pé. Eita! Eu esqueci de pedir ajuda. Quem puder curtir e compartilhar. Dia 21 de abril. Ué, feriado. Terça, né? Terça que é feriado? Ah, sei lá. Eu sei que amanhã é feriado em Taubaté, não sei porquê. Segunda e terça. Eu tava uma vez... Presta atenção nessa história, que aí a gente já vai ler aqui o texto. Eu tava uma vez dormindo, e na época eu ainda não conhecia a Linéia, tá? Não conhecia a Linéia. E aí eu acordei com o... Peraí. Desculpe. Não é corona não, tá? É que eu mudei a cadeira pra cá e subiu o pó. Eu acordei de madrugada, eu não era casado ainda com a Linéia, eu tava morando ainda com meus pais, e eu acordei com o meu celular tocando. E o celular tocou porque, como eu trabalhava na Volkswagen, eu tinha uma empresa na Volkswagen, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas quem não sabe, eu tinha uma empresa na Volkswagen, chamava Rude Cruz Logística. Rude Cruz Logística, sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu acordei de madrugada porque tava parando a linha. Eu trabalhava na logística, então tinha que ter peça, tinha que ter caminhão, tinha que ter, né? Não podia parar o supply chain, que a gente chama. E aí ligaram pra mim, Dani, tá faltando banco, tá acabando, a linha vai parar e a multa é um absurdo, vem pra cá agora, bora atrás de caminhoneiro. Então eu acordei assim, era 4 horas da manhã mais ou menos, sabe? E eu acordei... Nossa, cara, e assim, gente, você já acorda com problema 4 horas da manhã, você quer dormir. Nossa, logística, quem trabalha com logística, olha, eu sei que salvação não é por obras, mas meu filho, você já tá meio salvo, porque que coisa difícil que é trabalhar com logística, automotiva principalmente. E aí eu acordei com aquela treta toda e eu fui tomar um banho, né? Fui tomar um banho pra dar uma acordada, e o celular tocando, aquele estresse, e eu já falei, meu Deus, hoje o dia vai ser daquele jeito, né? E quando eu entrei no banheiro... eu olhei na parede, tinha uma aranha, cara. Alguns acho que conhecem essa história, mas quem não conhece vai saber agora. Tinha uma aranha bem na parede, assim, né? Eita. Gente, tá eu apertei sem querer aqui o botão. Tá funcionando aí o som do Instagram? Respondam pra mim, por favor. Aí eu olhei, tinha uma aranha na parede. Quando eu olhei na aranha, sabe quando você tá tão besta assim, você tá perdido, que eu peguei o chuveirinho e comecei a jogar água na aranha. Espírito de porco, né? Eu não tava pensando, não façam isso, não judiem da aranha, ok? Mas eu comecei a jogar água na aranha, era uma aranha grande até. E aí foi interessante que a aranha subia, aí eu jogava água, ela escorregava. Aí depois que eu tirava a água, ela subia de novo. Parece até aquela musiquinha da Dona Aranha subiu na parede, né? Aí ela subia, eu jogava água, ela escorregava. Aí eu tirava água, ela subia. Na 4ª ou 5ª vez que ela tentou subir, e aí ela escorregou, sabe o que a aranha fez? A aranha, eu não sei se você sabe, mas ela produz teia com as fiandeiras que ficam na traseira dela, tá? Não é na boca. Na boca ela tem as quelíceras que pica, que tem veneno, né? As que são venenosas, mas a fiandeira fica atrás. Aí o que ela fez? Ela pegou uma bolinha de teia, fez uma bolinha, né? Uma bolinha assim da teia dela, e ela colocou bem no tórax, porque é cabeça, tórax e abdômen, né? Que o artrópode tem, o aracnídeo no caso. Eu sou nerd, eu gosto de insetos. E aí ela colocou a barriguinha dela, o abdômen dela na parede, e grudou na parede, e sabe o que ela fez? Largou as patinhas, velho. Então imagina, ela ficou assim, largadinha. Aí eu jogava água, e aí a água escorregava e ela ficou travadinha ali na parede. Ela não
ela não lutou contra. Ela só arranjou um ponto de apoio e nesse ponto de apoio ela sobreviveu até que se passassem as calamidades. O Salmo 57 ele fala que na sombra das asas do Senhor, debaixo das asas, eu me abrigo até que se passem as calamidades. Então aquela aranha, naquele momento, ela foi uma resposta de Deus para o que eu estava passando. Naquele momento eu estava passando por uma aflição terrível. E não adiantava eu orar para Deus diminuir aquela aflição, porque Ele queria me ensinar naquele momento de prova. Então eu aprendi com aquela aranha que eu deveria encontrar um ponto de apoio e naquele ponto de apoio eu descansaria até que as tempestades se passassem. Então a água não ia ser tirada, a água estava lá na aranha. No caso a água era o idiota aqui, né? E aí eu estava jogando a água nela, então a água escorria por ela, mas a água não mais a derrubava, porque ela encontrou um ponto de apoio e ela parou de lutar contra, porque lutar contra cansa. O Senhor não nos chama para lutar contra, o Senhor nos chama para descansar nele. Lutar contra as circunstâncias cansa, desanima, depressão, deprime. Meu Jesus, é horrível. Agora você descansar no Senhor, e não é descansar, porque a ideia de descansar não é esperar Deus fazer alguma coisa, não é isso. É descansar nele. O descanso é nele, não é por ele. Eu não descanso por ele. Eu não espero a volta de Jesus, eu não espero por Jesus voltar. Eu espero em Jesus ele voltar. É muito diferente. Muito diferente. E aí aquela aranha colou a teia e ficou lá esperando o quê? A hora que secasse ela subia de novo. Aquele ensino ele é muito forte. Hoje eu quero trazer para vocês um ponto de apoio. A palavra de 2 Coríntios, a partir de hoje, para vocês, assim como ela é para mim, ela é o ponto de apoio para vocês. Não a palavra em si, ok? Porque nós não idolatramos a letra, mas o Espírito na letra. A presença que está no meio da letra. Essa traz a mudança. Esse é o nosso ponto de apoio. A presença do Senhor, ela vem a partir do momento em que nós cremos, meditamos, nos interessamos, aí a voz dele que estava quietinha, o Espírito Santo está em você, mas às vezes ele fica muito quietinho. Por quê? Porque ele não quer falar? Não, ele quer muito falar, mas porque você não quer dar ouvidos. Você prefere dar ouvidos às notícias, você prefere dar ouvido às calamidades, você prefere dar ouvido a outras vozes. Mas quando você volta os seus ouvidos para a voz do Senhor, ela vai ficando cada vez mais audível. Cada vez mais audível. E quanto mais audível, mais transformação. Quanto mais a voz do Senhor, mais a paz. É tudo consequência. O mundo hoje ele encontra a paz em remédio, em cigarro, em bebida. Não. Não estou falando de uma paz que é cauterizar um problema de forma momentânea. Não estou falando disso. Eu estou falando de um descanso no meio do furacão. Um descanso no meio do furacão. Isso só é possível na presença do Senhor. Estamos com 295 pessoas. Vai chegar em 300. Vai ser a live bombástica gospel Jesus in the Table. Red Bull, Hadouken, Shoryuken, Potaitaitugen. 2 Coríntios 4 diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Primeiro ensino aqui, temos um ministério. Cada um tem um ministério. Todos têm um ministério. Não sei qual é o meu, não te interessa saber. Permaneça no Senhor, que ele brota na hora certa. Ministério é um fruto que nasce da árvore. João capítulo 15 diz que Jesus é a videira, eu sou o ramo enxertado. O fruto vai nascer quando eu estiver tão enxertado na videira e essa videira me der toda a seiva elaborada. Lembra do xilema, do floema, da planta? Quando eu recebo a seiva elaborada pelo floema, aí eu vou produzir o fruto. Então o que isso quer dizer? Quando a presença do Senhor é abundante na minha vida, o ministério surge. O ministério surge. Então, temos um ministério que surgiu na nossa vida. Esse ministério, ele surgiu segundo a misericórdia de Deus. Não é para você achar que você... eu canto bem, tenho um ministério. Não. Se você tivesse um ministério porque você canta bem, você seria um artista e não adorador. O adorador não é aquele que canta bem. O adorador é aquele que tem unção do Senhor através da voz. No caso do que canta, né? Porque você pode adorar de várias maneiras. Então muita gente tem talento, mas são poucas as que têm unção. É diferente. A unção ela vem pela misericórdia de Deus.
Por isso, porque nós temos um ministério, é que nós não desfalecemos. O que é desfalecer? É despedaçar, murchar. Você imagina um castelo de areia, tá? Um castelinho de areia. Se você começar a jogar água no castelinho de areia, ele vai desfalecendo. 300 pessoas, glória a Deus. Fico feliz. Desfalecer é jogar água e o castelinho vai desmoronando. Nós não desfalecemos. Diariamente nós não vamos desfalecendo. Por quê? Porque o que nos mantém é esse ministério em nossa vida através da misericórdia de Deus. Ele nos enche do Espírito e o Espírito Santo nos faz brotar cada dia mais. E por isso a gente não desfalece. Por isso a gente não desfalece. Olha só, verso 2. Antes o quê? Antes de desfalecer. Presta atenção. Aprenda a ler a Bíblia analisando as palavrinhas. Cada preposição tá ali para fazer sentido. Antes o quê? Antes de desfalecer, vamos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Sabe o que é interessante? Quando ele fala que coisas que por vergonha se ocultam, já fica subentendido. Eu não preciso fazer uma lista de pecados. O que você vai rejeitar? Aquilo que por vergonha você oculta. Quer um exemplo? Quando você vai fazer, por exemplo, tatuagem. As pessoas me perguntam, Dani, mas tatuagem, querido, não tem mais pode ou não pode. Em quem está na graça, quem vive na lei precisa do pode ou não pode. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, isso é lei. Mas quem está na graça não precisa mais do não pode. Então quer dizer que pode fazer o que quiser? Não. Porque quem tem o Espírito Santo, ele vai virar e vai falar assim: glorifica o meu Pai ou não? Vai glorificar ou não? Se não glorifica a Deus, traz vergonha. E se traz vergonha, você rejeita. Então você não tem que perguntar pra mim, Dani, pode fazer tatuagem? Não é pecado. Mas responda você mesmo pra você. Vai glorificar a Deus isso que você tá fazendo? Eu quero ir na balada. Eu quero ir no show de não sei quem. Eu quero fazer não sei qual coisa. Você tem o Espírito Santo. Pergunta pro Espírito Santo. Glorifica a Deus o que você vai fazer? Vai trazer glória a Deus na sua vida? Você vai estar mais perto de Jesus? Não. Então por que você vai fazer? Por que você vai fazer? Eu não tô falando da tatuagem em si. Porque às vezes você pode fazer uma cruz. Sei lá, vai fazer uma cruz e aquilo vai converter alguém. Eu não sei. Deus usa coisas loucas para confundir as sábias. Então, pergunte a partir de hoje: Senhor, eu teria orgulho de falar para as pessoas isso? Eu teria orgulho de falar, por exemplo, no púlpito, isso que você quer fazer, isso que você está com vontade de fazer. Você falaria ou você faz escondido? Se você faz escondido, já é um sinal claro de que desagrada a Deus. Então ele fala que o desfalecer é muito consequência daquilo que nós fazemos escondido. Esse texto que você citou, Everton, de não marcar o corpo, está em Levítico 19. Esse texto não diz de tatuagem. Esse texto diz: não fareis marcações em vossos corpos em favor dos mortos. O que é isso? O povo de Israel estava imitando os amalequitas. Os amalequitas, eles adoravam o Moloque, o deus Moloque. Então eles faziam o quê? Eles colocavam a criança na fogueira, a criança morria queimada, e enquanto a criança berrava, eles cortavam o corpo e as pessoas batiam um tambor bem alto para cobrir o grito da criança. Essas marcações é a que Levítico está proibindo. Não é tatuagem, ok? Vamos aprender a Bíblia corretamente. Mas não estou incentivando ninguém a fazer e não estou condenando quem faz, ok? Estou dizendo para você, questione ao Senhor se glorifica ou não. Ponto. Rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, nós não desfalecemos. Não andamos com astúcia. Não contavam com minha astúcia. Nem falsificamos a palavra de Deus. O que é astúcia? Astúcia é você usar de sabedoria malvada, de sabedoria com segundas intenções, cujos interesses são pessoais. Sabe o que é astúcia? É eu virar para vocês aqui e fazer um drama. Falar assim: gente, nessa quarentena, orem por mim porque tá muito difícil passar essa quarentena. Estou com medo de não ter recursos, estou com medo de não ter comida. Se eu faço um negócio desse, sincero, beleza, é sincero.
Mas se eu fizer um negócio desse, porque na verdade eu quero constranger o coração de vocês, porque na verdade eu quero tocar o coração de vocês, porque na verdade eu quero forçá-los a ter dó de mim e me darem dinheiro. Isso é astúcia. Isso é astúcia e falsificar a palavra. São pessoas que choram, fazem vídeos chorando, ou que ensinam mentira de propósito. Esses dias estava um pastor aí falando que ele chegou para um cara e falou assim que Deus tinha dado para ele uma palavra em Oséias, que era para pegar a mulher de um amigo e adulterar. Aí o cara achou que era verdade, ouviu o pastor e deu a mulher dele pro próprio pastor. Então o pastor pegou a mulher do cara. Mas a Bíblia não dizia isso. Ele usou de astúcia. Ele usou de uma falsidade no texto. Mente o texto. Para mim, uma das maiores astúcias da igreja moderna. Existem pessoas que são ignorantes, fazem por ignorância. Mas existem pessoas que são malvadas, malditas. E usam, por exemplo, Malaquias 3 de forma astuta. Para pegar o teu dinheiro. Então eles viram e falam que o devorador tá vindo. O devorador vai pegar a tua casa. O devorador. Gente, o devorador não é um demônio. O devorador é um gafanhoto. O devorador, ele viria sobre o povo de Israel que negava o dízimo. Se você... Sabe o que é interessante? Malaquias 3, ele não fala do dízimo 10%. Ele fala assim, trazei todos os dízimos. Por que todos? Porque são 4 dízimos. Então, se a pessoa vai na igreja e ela dá os 10% de tudo que ela ganha, é um dos dízimos, ela não está fazendo os outros 3. Então, se ela não está fazendo os outros 3, se o devorador fosse um demônio, ela deveria estar com a vida ferrada, porque eu nunca vi uma igreja ensinar os 4 dízimos. Nunca vi. Existem 4 dízimos, não é só um. Então, por isso que Malaquias 3 fala, trazei todos os dízimos. Então, se você quer seguir a velha aliança, a igreja não tem nada a ver com isso. Mas se você quiser seguir a velha aliança, tem que seguir direito. Seguem a velha aliança e seguem mal. É isso que é muito louco. O que é isso? É usar de astúcia. Astúcia. Eu vi um safado, gente, que ódio, falando para os irmãos, não esqueçam do dízimo da ajuda emergencial dos R$600. Mas isso aí, isso é um lobo nojento, chifrudo, de enxofre. Vocês querem saber os 4? Assiste o vídeo. Daniel Saad dízimo. Não vou falar agora. Fica a tarefinha. Tá lá no YouTube bem explicadinho pra vocês. Tá lá. Texto, com todos os textos. Põe lá. Daniel Saad dízimo vai estar lá. Então, isso é astúcia. Nós não usamos de astúcia, Paulo tá falando. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem. Na presença de Deus, para que a verdade seja manifestada. O que é isso aqui? O que é isso aqui que ele está falando? Existe um erro muito grande, hoje em dia, que é uma falsa humildade. Quando, por exemplo, as pessoas falam, não, olha para mim, olha para Jesus. A gente está errado. Nós estamos errados. Gente, para de perguntar do dízimo. Eu não vou falar. Depois você assiste o vídeo Daniel Saad dízimo no YouTube. Tá bem explicadinho, tá bom? Lembra quando... Esqueci. Quem que tava no templo, gente? Era João e Tiago. Tiago e João. Acho que era Tiago e João. Depois alguém me corrige. Agora faltou a memória. Acho que é Tiago e João. Eles estavam indo pro templo e o cara pede dinheiro pra eles. Lembra? Dá uma esmola pra gente. Aí ele fala assim, o que nós não temos prata e ouro, mas o que temos recebe, seja curado em nome de Jesus. Eu vou ler esse texto. Eu quero mostrar pra vocês o que eles falam antes. As pessoas não olham o que eles falam antes. Atos capítulo 3. É Pedro e João, ok? Corrigindo, Pedro e João. Olha só, Atos capítulo 3. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar a hora nona. Só um ensino. A hora nona aqui é às 3 horas da tarde. Por quê? Porque a primeira hora é às 6 da manhã. Então a hora nona, você soma 9. 9 mais 6, 15. 15 horas, ok? Não entendi. Depois você ouve de novo. Depois você assiste de novo. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença. Ele era paralítico, né? Ele mancava ou não andava. E punham todo dia na porta do templo, chamado Formosa, porque eram 4 portas, tá? Porta norte, sul, leste, oeste.
uma delas era chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João estavam entrando, implorou uma esmola. Pedro e João olharam para ele e disseram, olha que interessante, olha o que eles dizem. Pedro e João olharam para o paralítico e disseram, olha para nós, olha para a gente. Verso 5, e ele olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Receba Jesus Cristo, levanta e anda. A primeira palavra que ele dá pro cara é, olha para nós. Gente, o Instagram tá acabando. Povo, Instagram, eu vou ali só pegar uma água, 30 segundos. Corre pro Facebook, por favor. 30 segundos. Povo do Face, não sai. É 30 segundinhos. Eu só vou tomar uma água, que é o tempo do pessoal do Instagram entrar, tá bom? Vamos lá, por favor. Beijos. Só pegar uma aguinha. Sede. O que eu faço isso aqui, gente? Ele não para de fazer cookies. O pessoal do Instagram, eles estão entrando aí. Então aguenta aí, não saiam. Não saiam que ainda tem bastante palavra ainda. Meu Deus. Vambora, vigília, é vigília. Dá pra girar no manto aqui com essa cadeira, ó. Acho que vou fazer um chocolate quente, mas deixa o celular tocando lá. Beleza, já tô vendo que tem um monte de gente entrando. Maravilha. Então, o texto de Atos 3, ele tá concordando com 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz assim: Como nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, e como nós não usamos de astúcia e nós não falsificamos a palavra, assim nós recomendamos-nos à consciência de todo homem. O que Paulo então está querendo dizer? Ele está dizendo assim, que quando você anda com Jesus, você pode falar para a pessoa e falar assim, olha como é que eu sigo a Jesus. Olha como é que eu busco a Jesus. Busque também. Sede os meus imitadores, como sou de Cristo. Só que você tem que tomar muito cuidado. Porque eu tô falando para vocês que vocês estão levantando uma bandeira. Quando vocês fazem isso, vocês estão levantando uma bandeira onde vocês estão dizendo para Deus, Senhor, eu sou testemunha sua aqui na terra. Eu sou representante seu aqui na terra, mas o diabo também tá vendo. E quando você se levanta como luz nessa terra, quando você se levanta como luz, ao mesmo tempo que você traz a salvação, você incomoda o inferno de um jeito que ele vai colocar lá no inferno, assim, ó. Não no inferno, né? Ele não fica no inferno, porque o inferno ainda vai ser criado, mas a gente fala disso outro dia. Ele cria ali um procurado. Você é um procurado, recompensa, não sei quantas almas. É muito louco. Então, cuidado fazer isso se você não vive uma vida santa. Porque a retaliação do diabo é pesada. Do mesmo jeito que a bênção do Senhor é absurdamente poderosa na vida daquele que... Eita! Assim como a Bíblia, assim como a presença do Senhor na vida de quem anda em santidade é plena e maravilhosa, do mesmo modo, a retaliação é muito grande para quem desobedece. Então por isso que Jesus fala, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Mas aquele que é fiel no pouco, vai ser colocado sobre muito. Então Paulo ele fala, estou me recomendando a vocês. Aí olha só o que ele fala, verso 3. Mas se o evangelho ainda está encoberto para os que se perdem. Quem são os que se perdem? Olha o verso 4. São aqueles, as pessoas nas quais, olha que texto forte, o Deus deste presente século cegou o entendimento para que não resplandeça neles a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, existe um evangelho distribuído, Jesus morreu por todos.
Existe uma doutrina que crê que Jesus só morreu pelos eleitos. Eu não creio nisso. Eu creio que Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, acho que é 9, Atos 2 ou é 11, deixa eu ver aqui, Atos 2, não, é Tito 2,11, Tito 2,11, ele morreu trazendo salvação, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então o evangelho ele é pregado nessa nação. Você que está me assistindo, o evangelho é real na sua vida se você crer. Agora, existe um grupo de pessoas nas quais o evangelho não brilha. E eu perdi aqui o texto. Aqui, são as pessoas nas quais o Deus deste presente século cegou o entendimento. O que é o Deus desse presente século? Esse Deus é com D minúsculo. Esse Deus não é o nosso Deus criador. Aqui ele está falando da divindade das pessoas que estão nesse mundo e não servem a Deus. Porque Jesus ele diz, só tem como servir dois senhores. Ou você serve a Deus, Jesus Cristo, ou você serve ao Deus diabo. Não tem como servir outro. Ah, mas e os outros milhões de religiões? Jesus é o caminho. Ele deixa claro João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto é beco sem saída, é abismo. Por isso que você nunca mais na sua vida você vai dizer a idiotice de que você não é importante para Deus. Você não é importante para o Senhor Jesus. Porque se a palavra da salvação, tão preciosa e tão poucos creem, chegou na sua vida, é o maior de todos os sinais que você pode ter na sua vida de que você é uma pessoa pela qual Jesus se importa. A palavra chegou na sua vida. A palavra chegou, você está ouvindo, você tem a possibilidade de crer, você tem o privilégio VIP, very important person, de fazer parte da família de Deus. E você vem encher a paciência de que você é qualquer um. Topeira, você é uma topeira. Sabe quem que você tá me parecendo quando você pensa assim? Lembra do filho pródigo? O pai tinha 2 filhos, um vai embora, o outro fica. E esse outro só fica perturbando. Aí o pai fala para ele, filho, mas tudo que eu tenho é seu. O filho não aproveita da presença do pai. Por quê? Porque ele fica reclamando do pai, ele fica reclamando do irmão, ele não aproveita a presença do pai. Aproveite esse privilégio que você tem de ter um Senhor que cuida de você. Meu Deus, 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aqui Paulo está falando uma coisa muito preciosa. Você quer ser o maior no reino de Deus? Você tem que ser o que serve. O líder não é o que dá ordens, o líder é o que dá exemplos. Cristo não exige que nós façamos nada que ele não tenha feito. Jesus não pede para a gente fazer nada que ele mesmo não tenha feito como homem, ok? Não confundam. Jesus nunca usou de poderes divinos dele nessa terra. Jesus ele passou tentação em corpo humano. Jesus passou fome em corpo humano. Jesus passou aflição em corpo humano. Jesus teve dores em corpo humano. Jesus teve tristeza. Jesus teve angústia. Jesus teve saudade. Jesus teve o momento de pavor no Getsêmani, humanamente falando. Jesus passou como homem. Tem pessoas que acham que Jesus ele usou dos seus poderes divinos. Ele não usou. Ele não usou. Tudo que ele fez foi em nome do Senhor. O que Jesus fez, por isso ele diz, as obras que eu fiz vocês farão maiores. A cruz não, porque a cruz é um caso à parte, óbvio, né? Mas Jesus curou, em nome de Jesus você pode curar. Jesus orou e Deus o ouviu, em nome de Jesus você pode orar e Deus vai te ouvir. Jesus ressuscitou e você não vai ressuscitar no último dia? Jesus não fez nada que você não faria, não por obra nossa, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, se o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, maior exemplo de pureza e maravilha possível, se ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ele lavou o pé. E sabe por que ele lavou o pé dos discípulos? Sabe por quê? Porque quando eles se juntaram para fazer aquela ceia, eles estavam discutindo quem que era o maior no reino dos céus.
Tava tendo uma discussão, quem que é o maior no reino dos céus? Aí Tiago queria ser o maior, aí João queria ser o maior, aí Pedro queria ser o maior, Judas queria ser o maior. Aí Jesus só tava olhando aquela conversa de quem era o maior no reino dos céus. Aí Jesus falou assim, gente, dá uma toalha, dá uma bacia, e foi lá e lavou o pé de um por um. Por quê? Para mostrar que o maior é o que serve, o maior é o que não quer aparecer, o maior é o que quer levantar os outros. Gui Gouveia, que bom que você tá aí, meu querido. Um beijão grande. Você é um parceirão fiel. Então a gente vê o quê? Líderes que querem holofote. Líderes que querem ser cuidados. Líderes que querem ser honrados. Líderes que querem ser reconhecidos, mas que não cuidam. Eles não cuidam, eles não se importam. O que interessa é venha a mim o vosso reino. Mas não quer saber de abençoar ninguém. Não quer, é holofote. Interessa é holofote. Quer ser grande? Vai servir. A igreja cresce nos bastidores. Você acha que a igreja cresce nos púlpitos? A igreja cresce nos cuidados dos bastidores. Verso 6. Pois Deus que disse, o próprio Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é Ele quem resplandeceu nos nossos corações, para iluminar o nosso conhecimento sobre a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é lindo demais. Eu falo para vocês, esse texto aqui é fenomenal. Olha só, ele está falando assim, Deus ele é poderoso para das trevas fazer luz nascer. Deus ele tem uma capacidade de transformar, ele tem a capacidade de transformar a desgraça em bênção. Deus ele transforma a maldição em vitória para a vida do filho. Como? Eu não sei. Deus ele é especialista nas causas impossíveis. Essa é boa. Essa eu vou escrever aqui no braço. Deus, o especialista em causas impossíveis. Dentro das quais eu era uma delas. Ah, mas só tem 1% de chance. Deus escreve 2 zerinhos e faz acontecer. Tá 10-0 pro time inimigo. Deus vai lá dar um chute, o gol dele vale 11. Ele é perfeitamente poderoso em transformar a maldição em bênção. Olha só que lindo Salmo 112. Salmo 112, verso 14, fala assim, que Deus faz aos justos, ou seja, aos filhos, que a luz nasça em meio às trevas. Então você olha essa situação de corona, você olha a situação, sei lá, de economia, você olha qualquer situação que seja, e você fala, meu Deus, é uma situação de trevas, é uma situação de desgraça. Deus é poderosíssimo para transformar essa treva, ele vai usar, nessas trevas a luz vai nascer. Meu Deus, é isso. Sabe o que é isso? Isso é um esteio, isso é um apoio. É nisso que você tem que colocar a teia da aranha no peito e grudar na parede. É isso. Vamos continuar que eu preciso terminar ainda hoje, meu Deus do céu. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? Que ele está falando antes, que é o conhecimento da glória de Deus. Tá? Ele fala, aprenda a fazer essa conexão entre os textos. Deus iluminou no nosso conhecimento a glória de Deus através de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro? O de termos o conhecimento do poder de Deus. Nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque ele se revelou através de nós, Jesus Cristo. Isso é um tesouro. Sabe por quê? Eu posso perder meu carro, eu posso perder minha esposa, posso perder minha casa, posso perder minha saúde. Isso tudo eu posso perder. Deus pode tirar, não sei, posso perder. Mas as experiências que eu tive com ele nunca mais vão ser tiradas. Nunca, nunca. Ninguém mexe nas experiências que você teve com Deus. Ninguém mexe. A sua fé é um tesouro intocável. Intocável. A Bíblia diz isso em 2 Pedro 1. A nossa herança, ela é... 1 Pedro capítulo 1. A nossa herança é imarcessível. Ou seja, não se pode murchar. Ninguém rouba a herança, a tua experiência com Deus. Então ele está falando, a gente tem um tesouro, mas é um vaso de barro. Por que é em vaso de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus. Você vê que constantemente Deus ele traz à tona que tudo que nós temos de bom vem dele. Se nós pregamos bem, é ele. Se nós cantamos bem, é ele. Aprenda uma coisa para sempre na sua vida. Você não é humilde quando você diz mentiras. Você não é humilde. Então eu vou dar um exemplo. A Eliné cozinha super bem. A Eliné cozinha muito bem. Aí eu chego pra ela e falo, nossa, bem, você cozinhou muito bem. Esse cookie está maravilhoso. Aí ela fala, ai, para, não tá não.
É mentira dela. Porque tá gostoso e ela sabe que tá gostoso. Então, se ela falar que não tá, ela não tá sendo humilde, ela está sendo mentirosa. Então eu pego alguém que canta muito bem e falo, hoje, por exemplo, a Lidiane, que está assistindo, ela me marcou no ao vivo da Raquel Novaes. E eu amo a Raquel Novaes. Aí eu tava ouvindo ela cantar. Ela é ótima. Ela e o marido dela. Preciosos. Aí cantando aqueles hinos antigos, aí dá vontade de chorar. Aí o ranho escorre no bigode. É uma delícia. Aí eu viro pra ela e falo, Raquel, você canta muito bem. Se ela virar e fala assim, não, eu não canto bem, ela não está sendo humilde, ela está mentindo, ela canta bem, meu Deus do céu. Então, qual é o correto? Quando alguém te elogiar, você vira e fala, glória a Deus, é a presença dele em mim. Então, não traga holofotes para você. Eu não gosto de aplausos, não gosto, porque o coração do homem é muito corruptível, inclusive do crente. Então, o cara passar de uma humildade para um estrelismo, basta não vigiar. Então, qual é a minha dica para você? Receba os elogios, todos, não rejeite, mas deposite aos pés daquele que é digno de receber a glória. Recebo, mas graças a Deus por isso. Recebo, glória a Deus, é misericórdia dele. Ah, mas eu amo muito o jeito que você prega, o jeito que você ensina a palavra. Graças a Deus, conheço muito da Bíblia mesmo. Mas glória a Deus por isso, porque é tudo um dom e um fruto dele em mim, não é nada meu. Fazendo isso, de coração sincero, você está sendo humilde, porque você não está mentindo, você só está depositando aos pés daquele que é digno de toda glória. Você não está trazendo para você. Por isso ele diz isso, ó, nós temos esse tesouro, mas num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Aí que vem, eu quero terminar aqui, essa pérola desse texto, a pérola. E olha, só de falar me dá vontade de chorar. Quando ele fala assim, somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Como assim em tudo somos atribulados? João capítulo 15. O mundo odeia você. O mundo me odeia. O mundo nos odeia. Porque primeiro ele odeia Cristo. Quando eu digo mundo, eu não estou falando da natureza. Quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema. A China, por exemplo, é um país amaldiçoado porque eles perseguem a Jesus Cristo. Eles estão proibindo igrejas, proibindo a Bíblia, fechando o culto, prendendo cristão, mata cristão. Você vê a perseguição que acontece. Por quê? Por que essa perseguição se o crente não faz mal para ninguém? Do ponto de vista social, se o mundo fosse crente de verdade, não teria nem prisões. Do ponto de vista, se fôssemos crentes de verdade, o mundo todo não precisaria nem de prisão, velho. Mas por que o mundo odeia? Sendo que o crente só faz o bem. Eu tô falando dos verdadeiros, ok? Porque existem os falsos que envergonham o evangelho. Eu tô falando dos verdadeiros. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu não tenho coragem de pegar R$1 de alguém que seja, mas eu não tenho coragem. Eu não consigo entender alguém conseguir roubar uma outra pessoa. Eu não entendo. Mas por quê? Porque isso é fruto do Espírito Santo, lógico. E o mundo nos odeia. Por que nos odeia? Porque primeiro odeiam ao nosso Senhor. E se eles odiaram o nosso Senhor, quanto mais os servos dele, não é verdade? Então o mundo vai sempre nos atribular. João 16:33 é um texto famosíssimo que ele fala: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci esse mundo. Então Paulo diz assim, nós seremos atribulados em tudo. No nosso trabalho, no nosso casamento, nas nossas casas, nas nossas famílias, sempre vão perseguir você, sempre vão perturbar você. Sempre. Mas nós não somos angustiados. O que é angustiado? É a angústia, é o medo, é a aflição, é a opressão. Por que essa tribulação não me oprime? Porque existe um Senhor que me resgata. Quando eu estou afundando no mar, Ele me pega pela mão e me levanta e me faz andar por cima. Essa presença do Senhor, ela não nega a tribulação. A tribulação existe, mas a nossa fé firmada em Jesus e a nossa mente firmada nas promessas não permite que nós afundemos. Isso. Estamos perplexos. O que é perplexo? Quando você planeja alguma coisa e aquilo que você planejou sai do controle e você não sabe mais o que está acontecendo.
Imagina um monte de raio de luz e você não sabe o que está vindo. Você está perplexo. Você está perplexo. O que está acontecendo? Somos perplexos, mas não desanimados. Não é para desanimar. Deixa eu te falar, meu Deus do céu. Estão falando aí que dias piores estão vindo do corona. Outros estão dizendo que vai ser melhor. Enfim, não interessa. Estamos perplexos. Não sabemos o que vai acontecer. Uma aí falou que o Bolsonaro vai pedir impeachment. O outro tá falando do Dória pedir impeachment. Um odeia o Dória. O outro ama o Lula. Porque eu não consigo entender alguém amar o Lula. Mas enfim, né? Não tô aqui para falar de política. Então a gente fica perplexo. A gente não entende algumas coisas. Mas a gente não desanima. Sabe por que a gente não desanima? Simplesmente porque o nosso Senhor ainda está no controle. Ele está no trono e ele nunca saiu do trono. E ele controla todas as coisas. E ele que manda todas as coisas. Não é China, não é Estados Unidos, não é Trump, não é França, não é Macron. Não é o raio que o parta, não é o diabo chifrudo do enxofre do inferno. Não. Nós não desanimamos porque nós sabemos que o nosso Senhor reina. Perseguidos, sim, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas o que é amparo? O que é desamparar? Amparo é um apoio. Nós não ficamos sem apoio. Nós temos alguém para quem nós podemos chorar. Eu achei muito louco uma afirmação que eu fiz de um ateu, que o ateu estava conversando com um crente e o ateu falou assim para o crente: eu tenho inveja de você. E o crente falou: por quê? Ele falou: eu tenho inveja porque quando eu conquisto alguma coisa, eu não tenho com quem comemorar. E quando eu perco alguma coisa, eu não tenho para quem chorar. E você tem um Senhor que te ouve quando você está feliz e quando você está triste. Eu achei isso muito forte, muito forte. Nós nunca somos desamparados. Nós sempre temos um apoio. Se você estiver triste, você tem o Senhor para te alegrar. Se você estiver feliz, você tem o Senhor para louvar. Se você tiver dúvida, você tem o Senhor para recorrer. Se você estiver com raiva, você tem o Senhor para desabafar. Se você estiver muito chorando, você tem o Senhor para você derramar lágrimas no colo dele. Você nunca está desamparado. Somos abatidos, mas não destruídos. A gente pode perder uma guerra, pode fechar uma porta, morrer alguém que a gente gosta, perder um emprego, um câncer, misericórdia. Isso você perdeu uma batalha. Somos abatidos. Ser abatido é perder uma batalha. Mas não destruídos. Nunca. Por que nós não somos destruídos? Tentei segurar o espirro, não consegui. Porque nós não somos abatidos. Aliás, porque nós não somos destruídos? Porque ainda que nós percamos aquela batalha, a guerra já está ganha em Cristo Jesus. O meu nome, o seu nome e de todo aquele que crê já está escrito no livro da vida. Não somos órfãos, não somos bastardos, somos filhos adotados e escolhidos. Às vezes as pessoas leem Romanos 8, por exemplo, que é um dos textos base que eu citei para vocês. As pessoas leem dizendo que os filhos adotados têm como se fosse menos valor porque eles não foram filhos naturais. Eu digo para você que é o contrário. É o contrário. O filho adotado é o filho que a pessoa escolheu. Eu falo, eu quero aquele. O filho natural você não escolhe. O filho natural vem. Agora o adotado você vai lá e fala, eu quero aquele. Então vamos pegar, por exemplo, o contexto romano, né, dentro do qual o Paulo escreveu a carta aos romanos. Quando um romano rico encontrava uma criança prodígio, uma criança que ele olhava e falava, meu Deus, aquele lá eu quero para ser meu filho, ele adotava, o filho adotado tinha até mais privilégio do que o filho natural, porque o filho natural ele não escolheu, mas o adotado ele foi atrás, ele falou, eu quero aquele ali que eu quero. Então quando a Bíblia fala que nós fomos filhos adotados, é porque Deus nos escolheu para sermos dele. Então, desse ponto de vista, é muito mais precioso até do que ser filho natural, como por exemplo o judeu. O judeu era o filho natural e rejeitou. Nós fomos os filhos adotados, escolhidos por ele em Cristo Jesus. Então isso nos mostra que nós podemos até perder uma guerra. Desculpa, corrigindo. Nós podemos até perder uma batalha, mas nunca a guerra, porque a guerra já está vencida. Por isso que ele diz que em Jesus somos mais do que vencedores. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo no nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida dele também seja manifestada através de nós.
Senhor, muito obrigado por essa palavra de hoje. Muito obrigado por esse ensino de hoje. Muito obrigado por essa vigília de hoje. Senhor, guarda as casas, guarda as pessoas, guarda os corações, guarde as mentes, meu Deus. Que nós possamos descansar de uma forma sobrenatural, meu Pai, nesse período mais difícil que o Brasil tem passado nos últimos tempos. É a melhor chance, é o melhor momento de experimentarmos o poder de Deus. Pois quando Deus é a única coisa na qual nós temos aonde nos apoiar, aí nós percebemos que era a única coisa que nós precisávamos desde o início. Estar com Jesus, estar com o Senhor é o maior de todos os privilégios. Deus, queremos reconhecer, não há um tesouro maior do que a sua presença, não há. E é pela misericórdia total, porque não merecíamos, Pai. E eu quero te clamar, derrama esse descanso em nome de Jesus, que as pessoas hoje durmam bem, durmam tranquilas. Que a hora que o diabo vier com esse medo e os pensamentos de morte e de derrota, eles possam sorrir e falar assim, Jesus está no controle. O meu Senhor continua soberano. E o papai sabe de todas as coisas. E esse é o apoio que nós precisamos para descansar. Enquanto a tempestade está lá rugindo, o nosso Senhor está ronronando aos nossos corações e nós descansamos. Obrigado, meu Jesus. Obrigado. Que em nome de Jesus, só vou morar junto aqui, como pediu a nossa amada, que o nosso Senhor coloque a mão sobre a política brasileira. Que essa semana eu quero profetizar em nome de Jesus que nós teremos uma notícia bombástica e uma notícia muito boa para o povo, vindo do Congresso, vindo do governo. E nós vamos ver que é a mão do Senhor nesse negócio. Eu creio nisso. Creio nisso em nome de Jesus. Eu clamo para o Senhor que isso aconteça. Nós tenhamos uma notícia de paz em meio a esse caos. Eu creio de verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Qualquer coisa vocês mandem para mim lá um e-mail, daniel.saad@uol.com.br. Você pode fazer sua pergunta, você pode pedir alguma ajuda. Eu vou responder agora, tem um punhado de e-mail atrasado aqui, vou responder. Você pode pedir as crônicas. Você pode abençoar essa obra. Você pode ajudar a gente a não parar, tá? É bem cansativo fazer live todos os dias, mas graças a Deus eu estou conseguindo até então. Espero continuar. Em nome de Jesus. Espero que eu tenha ânimo, saúde e recursos, né? Tanto eu quanto Eli. Porque as lives dela são 20 vezes melhores do que a minha. Isso aí sem dúvida. Deus usa muito mais aquela mulher. Meu Deus. Eu não creio que Deus tem filhos preferidos, mas eu não sei porque que ele escolheu a Eliné com tantos dons. Aquela mulher é misericórdia. Amém? Amo vocês. Deus escolhe a todos? Boa pergunta, Luiz. Eu vou falar para você o que eu creio sobre a eleição de Deus, tá? Eu sei que muitos vão discordar, mas o que eu creio? Eu creio que existe um escolhido, que é Cristo. Cristo é o escolhido. Cristo foi o eleito. Porque Deus quer salvar todos. Deus deseja salvar todos. Mas por que nem todos são salvos, então? Se Deus quer e ele não faz o que ele quer, por que todos não são salvos? Porque muitos rejeitam. Então o que eu creio? Eu creio que a palavra de Deus ela é revelada e se você crer, se você vier a crer, você se torna um com Cristo. E assim como Cristo é o escolhido, você se torna também. Então eu não creio que Deus escolhe antes, porque Deus ele é eterno, então não tem antes e depois, né? Não tem antes e depois para Deus. O que Deus faz é o seguinte, ele escolheu a Cristo de antemão, antes da criação do mundo, para que ele fosse o escolhido para a salvação. E todo aquele que se torna um com ele, se torna escolhido também, assim que eu creio. Amém? Beijos, beijos, beijos. Vou ver a minha esposinha. Estou com saudade dela.